Alô, alô, boa tarde, salve, salve Brasil, gente, Minas no ar a partir de agora. Então, a sexta-feira chegou. Normalmente, em toda sexta-feira, eu sempre digo que, de fato, sexta-feira, para mim, é o melhor dia da semana. Mas eu não fico torcendo para ela chegar rápido, não. Porque eu já falei várias vezes aqui que o professor Clóvis de Barros Filho diz sempre que quando você quer que o tempo passe rápido, certamente você estará a cada minuto mais próximo do fim. Então eu torço para que o tempo passe bem devagar. Nos momentos ruins, não, né? Então, normalmente a sexta-feira é um dia bacana, dia do happy hour para muita gente, o clima de trabalho é diferente. Mas hoje nós temos mais uma sexta-feira, no dia em que se completa 2 semanas do crime de Brumadinho. Nós vivemos nesta sexta-feira, após 2 dias seguidos de uma tragédia imensurável também, causada pelas chuvas, pelo descaso, pela corrupção no Rio de Janeiro. Hoje nós tivemos mais uma tragédia. 39º dia do ano. E olha a quantidade de péssimas notícias que já vivemos no ano de 2019. Então hoje o incêndio no CT do Flamengo e a morte dos 10 garotos. No programa de hoje nós vamos mostrar, além desse assunto, vamos falar desse assunto. 2 garotos mineiros estavam entre os 10 mortos dentro do CT do Flamengo. Entre outros assuntos também, você confere que 2 cidades mineiras estão em alerta após as sirenes serem acionadas em Itatiaiuçu e em Barão de Cocais, na região central do estado, devido ao risco de rompimento de barragens nesses municípios. Nós vamos também atualizar as notícias de Brumadinho, porque as autoridades já confirmam 157 mortes. O número de desaparecidos continua em 182 pessoas. E, na sequência também, a gente fala, obviamente, sobre essa tragédia lá no Flamengo. Se você tem alguma denúncia, se você tem alguma bronca na rua, no bairro, na sua cidade, está no interior, conte com o nosso apoio, conte com essa parceria com a Band. O telefone está no canto alto da tela, 997-727663, manda para cá, a gente está pronto para te ajudar. Né? A gente tem recebido muitas denúncias, inclusive relacionadas a barragens. Muitas denúncias, inclusive algumas denúncias com imagens. E, inclusive, depois de recebermos as imagens e as denúncias, nossa equipe foi até o local, até Sabará, por exemplo, fomos até Macacos, né? Fomos até Rio Acima, Itabira também a nossa equipe foi, Congonhas a nossa equipe esteve presente. Após várias denúncias que chegam pelo nosso 997-727663. Bora, gente, numa sexta-feira duríssima, no início de 2019, duríssimo, estamos aqui para mostrar boas, mas também más notícias. As sirenes da barragem sul superior da mina Gongo Soco foram acionadas na madrugada de hoje e 500 pessoas foram retiradas das casas em Barão de Cocais, na região central do estado. Segundo a Vale, a Agência Nacional de Mineração determinou a evacuação da área após um alerta do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração. A atitude vem como uma ação preventiva com a negativa de uma empresa de consultoria em declarar a estabilidade da estrutura da barragem. As famílias atingidas são das comunidades de Socorro, Tabuleiro e Piteiras. A mineradora está, neste momento, inspecionando a barragem sul superior e um equipamento será implantado para detectar movimentações milimétricas na estrutura. Nós temos, inclusive, agora, e vamos mostrar para vocês, peço a atenção de todos que estão em casa, atenção mesmo, porque nós temos aqui o desespero de um morador, aliás, um morador que conseguia sair no momento em que as sirenes foram acionadas e no momento em que a gravação acabou sendo acionada também junto com as sirenes. Preste atenção. E aí, galera, ó, sirene ligada aqui na mina do
do gongo aqui, ó. Não sabe se é barragem que estourou, não sabe que porra que é. E eu tô vazando, eu vou ficar nessa porra aqui não. Tá doido? Ninguém fala nada, não sabe se tá testando, se alguma barragem estourou, cara. O pessoal aqui do... Atenção, isso é uma emergência. Atenção, atenção. Esta é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Acelera. Ó. Caralho. Imagina o Nessa desespero. porra aqui não, meu filho, tá doido? Imagina o desespero de quem está em casa e dormindo Ó, uma hora tranquilamente. dessa, viado, 3 Se é horas que é da manhã. possível dormir tranquilamente, Ó, né? sirene toca As uma pessoas hora que moram dessa. próximas às barragens, eu acho difícil que elas durmam tranquilamente, mas você está dormindo e acorda com esse barulho, e acorda com a sirene e com essa gravação, dizendo que é uma mensagem de emergência e de que há risco de rompimento de barragem. Imagina o desespero dessas pessoas. Agora eu vou fazer alguns questionamentos aqui, mas antes eu queria dizer que a barragem da Vale, na cidade de Barão de Cocais, na região central do estado, aliás, nós temos o posicionamento da Defesa Civil aí, né? Exatamente na região central do estado, subiu para um nível... Aliás, deixa eu falar do posicionamento da Defesa Civil, o André. O Tenente Coronel Flávio Godinho falou sobre a situação, porque aconteceu também em Barão de Cocais, e aí nós mostramos agora o desespero e as pessoas querendo sair rápido, e não poderia ser diferente. Eu imagino o desespero de quem está a caminho do trabalho, de casa, e ouve esse barulho também. O que faz? Para que lado vai? Se bem que tem, segundo o que me consta, né, tem um ponto onde eles se encontrariam, né, que é um ponto que oferece segurança. Mas o Tenente Coronel Flávio Godinho falou sobre a situação de Barão de Cocais. Confira aí. A empresa Vale, ela nos repassou que a empresa contratada para atestar a estabilidade da barragem, a empresa não atestou esta estabilidade. Nesse sentido, ela comunicou a ANM e a Defesa Civil. Ontem mesmo, técnicos da ANM voaram até Barão de Cocais para fazer uma verificação em loco da barragem, determinando que a barragem necessitava de uma atenção e que passando para o nível 2 e que a evacuação fosse imediata. Ah, ok. Então agora eu entendi. Eles fizeram essa vistoria durante o dia e depois de analisar tudo que foi feito durante o dia, naquele momento, eles detectaram que havia necessidade de que as pessoas evacuassem a área. Aí eu vou perguntar uma outra questão agora para você que está em casa e olha o tamanho da minha dúvida e do meu medo. Se você morasse em Barão de Cocais, nesta região onde tocou a sirene, você voltaria para casa hoje e dormiria tranquilo? Vocês estão entendendo a gravidade do problema diante de tudo que aconteceu em Mariana e agora em Brumadinho? E hoje o André Salles, meu editor-chefe, me mostrava algumas mensagens que chegavam ou que chegaram no nosso Bandzap. A maioria querendo que os responsáveis fossem presos. Mas uma minoria mesmo, dizendo, respeitem os engenheiros. Não é correto prender um inocente e matar um inocente, é correto? E matar um inocente, é correto? 300 pessoas morreram. Tem técnicos responsáveis, engenheiros responsáveis, a empresa tem uma direção, tem um presidente, e aí você vem me dizer, não pode prender eu sei que não pode prender um inocente, mas matar um inocente pode? Quando o engenheiro assina uma obra, ele não é um engenheiro responsável? Quando você, de repente, um técnico emite um laudo sobre qualquer assunto, técnico responsável, fulano de tal, então que os responsáveis arquem com todos os problemas. A prisão foi preventiva, necessária, e não sou eu que estou dizendo, a polícia que julgou necessária, a justiça que julgou necessária, eles estavam presos. Se eles detectaram a necessidade
de não continuar presos é porque eles devem atestar e terem a certeza de que não sairão do país, não vão combinar depoimento, não vão esconder provas, né? Os passaportes foram recolhidos. Então, pera lá, não vem com essa conversa de querer relativizar, porque não dá para relativizar, gente. Não dá para chegar aqui e achar que está tudo normal e que a empresa, a empresa, vamos esperar. Porra, nós tivemos 19 mortos em Mariana. E o que a justiça fez até agora? Quem foi preso? Quem recebeu? Hoje pela manhã eu via na Rádio Band News relatos, entrevistas com pessoas que perderam tudo. E aí nossos repórteres perguntavam, e aí, alguém apareceu aqui para ajudar, fazer alguma coisa? Está aí perdendo? Não, até agora ninguém. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o tamanho do problema? Eu sou engenheiro, eu atesto a segurança da barragem. A barragem rompe, morre 300 e a culpa é de quem? Olha o que aconteceu, mostra aí, ó. Depois de atestarem que não havia problema, ela não estava entre as 45 oferecendo risco no país. Ela não estava entre as 45 que ofereciam ou que oferecem risco no Brasil. E olha o que aconteceu depois de tudo isso. E aí vem dizer, não pode prender, tadinhos, né? As famílias que perderam, mais de 300 pessoas morreram. A família ou as famílias que perderam seus familiares no acidente, aliás, acidente, esquece o que eu falei, no crime de Brumadinho, precisam simplesmente sentirem a dor por elas mesmas. Ninguém deve fazer nada. Vamos esperar essa justiça rápida, eficaz, eficiente que temos no país? É isso? É isso que muita gente pensa? Querem relativizar a dor de uma mãe, de uma esposa, de filhos que ficaram? De um pai que ficou aí, que perdeu o filho lá? Vocês querem relativizar isso? Eu estou me referindo àqueles que acham que a empresa não tem culpa, que ninguém deve ser preso enquanto se investiga. Investigaram e decidiram e determinaram e decretaram o que contra o que aconteceu em Mariana? Quem está preso? O que foi pago? O governo do estado do Espírito Santo fechou um porto da Vale hoje lá? Por que meteu multa e não pagou? Está fechado o porto, não sei até quando, mas está fechado. Aí vocês querem relativizar. Então, voltando à conversa de Barão de Cocais, a sirene toca de madrugada, vem aquela voz sepulcral, dizendo, roda de novo aí, André, roda de novo o vídeo aí, porque muita gente ligou a televisão agora, roda aí, vamos ver. Aqui na mina do Gonga aqui, ó, não sabe se é barraco. Presta atenção na voz. Não sabe que porra que é, e eu tô vazando, eu vou ficar nessa porra aqui não. Tá doido? Ninguém fala nada, não sabe se tá testando, se alguma barragem estourou, cara. O pessoal aqui do... Atenção, isso é uma emergência. Olha isso. Atenção. Esta é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Acelera. Ó. Caralho. Aí, hoje, as mais de 500 pessoas que precisaram sair do local, essa é a mina de Barão de Cocais. É, por acaso é essa aí que o trem passa do lado ali, né? Ah, essa que eu me referi. Ah, essa imagem foi feita de dentro do trem. Então é exatamente essa mina aí que eu me referi. Ah, essa aí mesma. Eu me referi a essa mina aí ontem. Porque quando você vai para Ipatinga, ou vai para, enfim, para o Espírito Santo de trem, você passa por essa área aí, até falei que é uma imagem muito bonita, bonita entre aspas, né? Mas já descascaram as montanhas todas aí, e aí então houve o disparo da sirene e a possibilidade de que houvesse mais um rompimento. Gente, não é possível um negócio desse. Não é possível. Como é que essas famílias voltam tranquilamente para suas casas? Alguém vai soltar a seguinte opinião, se é que já não soltou, em algum lugar. Mas não seria de bom alvitre tirar essas famílias daí? Não, cara pálida.
Não! É construir barragem segura. Que elas não sejam construídas da forma que foram construídas, que é a forma mais barata, porém a mais insegura de todas. É isso. Agora, cerca de 200 moradores de Itatiaiuçu, na região central, também foram retirados das casas na madrugada desta sexta-feira. Isso, região próxima à barragem de rejeitos Serra Azul. Segundo a mineradora ArcelorMittal, a retirada da comunidade, que fica em um raio de 5 quilômetros, é uma medida de precaução para a realização de testes adicionais da estrutura da barragem. Os moradores estão sendo levados para acomodações temporárias até que a segurança esteja normalizada. A mina produz 1.200.000 toneladas de concentrado em minério granulado e a barragem, que é do tipo a montante, alteamento a montante, como mostramos aqui ontem, é o mesmo tipo da de Brumadinho, de Mariana, está desativada desde outubro de 2012. Ontem, na matéria do Fábio Panunzio, também numa barragem desativada, nós mostramos aqui, e aí atestado pelo Panunzio que esteve lá, que não existe manutenção. Na barragem mostrada ontem, não existe manutenção. Será que nesta barragem existe manutenção? Não sei. Fato é que a empresa, então, tirou essas 200 pessoas da vila, ofereceram segurança. Se isso tivesse sido feito, a tempo não teríamos a tragédia de Brumadinho. O coronel Flávio Godinho também comentou essa situação. Veja. Itatiaiuçu, a quantidade de pessoas era menor, não foi acionado sirene, a Defesa Civil, o Bombeiro Militar e a Polícia Militar foram de casa em casa chamando as pessoas e convocando para que fizesse, dentro do plano de contingência, a evacuação. Total de pessoas evacuadas, 65 pessoas. Todas essas pessoas já estão no hotel na cidade de Itaúna e já foram acomodadas. Na pior das hipóteses, que ofereçam segurança a essas famílias. Na pior das hipóteses. Não sei se teria acontecido em Barão de Cocais, da sirene ter sido acionada, se Brumadinho não tivesse vivido essa tragédia há 2 semanas. Não sei. Mas agora, depois de tudo que aconteceu, que fiquem de alerta mesmo e que possam evitar um drama maior do que o que foi vivido em Brumadinho e anteriormente em Mariana, e que não serviu de exemplo para que buscassem alternativas para oferecerem segurança para essas famílias. Agora, a lama que está estocada nas barragens da mineradora Vale, em Barão de Cocais, e na barragem da ArcelorMittal em Itatiaiuçu, são diferentes da lama que tomou conta de Brumadinho. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela tem menos água. Vamos ver o que eles dizem sobre isso? Explicação técnica sobre o assunto, veja. A característica, tanto em Itatiaiuçu quanto em Barão de Cocais, do ponto de vista técnico, ela é um pouco mais favorável do que a que existe aqui em Brumadinho, porque a quantidade de rejeito líquido aqui em Brumadinho, a pilha de rejeito aqui era uma pilha mais líquida, mais molhada. Quando a gente fala de Itatiaiuçu e de Barão de Cocais, além dos volumes, eles serem um pouco menores quando comparados aqui a Brumadinho, a pilha também, a composição do rejeito é uma pilha mais seca. Especialistas dizem que o que arrebenta essas barragens aí é a água, não é? Não os rejeitos. A água é que força, a água é que destrói. Então, enfim, isto posto, depois de tudo que aconteceu em Barão de Cocais e em Itatiaiuçu, e eu sinceramente imagino que essas famílias jamais terão tranquilidade, um sono tranquilo, reparador, eu acho muito pouco provável. Mas antes a sirene disparar e dar tempo das pessoas saírem, do que a gente viver o que estamos vivendo com o crime de Brumadinho. Atenção que as empresas gastem com segurança, que ofereçam os melhores recursos de segurança para todas essas comunidades, para que nós não passemos daqui para frente o que estamos passando depois do que aconteceu em Brumadinho. Nos últimos dias, as buscas lá em Brumadinho têm sido prejudicadas pelo mau tempo na cidade. Amanhã começou com muita névoa,
Os helicópteros não puderam ajudar nas operações. Somente no final da manhã, 12 aeronaves tiveram voos autorizados. Wanda Sampaio conta, veja. Os bombeiros fizeram buscas hoje com apoio de retroescavadeiras. Os trabalhos foram concentrados na chamada Zona Quente, onde ficava o centro administrativo, o estacionamento, o refeitório e o vestiário da Vale. Ali, segundo o comando da operação, existe maior possibilidade de corpos serem encontrados, pelos lugares estarem cheios de pessoas no momento do rompimento. O tempo fez com que o campo usado pelas aeronaves ficasse fechado. As vítimas encontradas pelos bombeiros tiveram que ser trazidas por viaturas. Tivemos sucesso em realizar alguns resgates, no entanto, em razão das horas trabalhadas disponíveis por limitações meteorológicas e de deslocamento, ele foi bem inferior aos dias anteriores. No centro da cidade, a Polícia Civil montou um posto de coleta de amostras de DNA de familiares para ajudar na identificação das vítimas encontradas. Dona Elza veio deixar uma amostra. O filho dela trabalhava como mecânico na Vale e está entre os desaparecidos. Triste, viu? Meu filho tem todo dia. Benção, mãe, já vou. Vai deitar, benção, mãe. Eu vou pro berço, que amanhã eu tenho que levantar cedo. É muito triste. É disso que eu estou falando. Como se mede o sofrimento dessa mãe aí? Uma vida não vale nada? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo quando eu digo que não dá para relativizar? Que não dá nem para começar uma discussão sobre não libera, não leva, espera. Paga logo, Vale. Paga logo. Não vai devolver o filho dessa senhora de volta. Uma vida não tem valor. Você chegar lá com 2 bilhões para essa senhora, tem gente simples que deve até negar esses valores aí. Mas paga logo. Justiça. Determina logo quem vai pagar por isso aí. Né? Eu esperava ações mais efetivas de quem pode fazer algo, mas eu não estou vendo. E depois de ouvir quem mora, quem vive no local, hoje pela manhã eu estava ouvindo na Rádio Itatiaia também, um senhor que tem uma casa, próximo ao Córrego do Feijão, ele tem uma casa lá, e essa casa era alugada para um outro rapaz. Esse rapaz trabalha com horta e tal, um pouco mais longe, então esse rapaz com medo me entregou o imóvel e era a única fonte de renda do dono da casa, que é aposentado por invalidez, mas segundo ele não recebe mais, não sei por quê. E aí ele perdeu o inquilino e ele perguntou à repórter, será que alguém vai querer alugar minha casa agora? Então vocês estão entendendo que cada um tem um problema. E só o problema vivido pelas pessoas que perderam alguém na tragédia é que são imensuráveis. Então, quando ontem nós falávamos aqui desse negócio de 15 mil para cá, 100 mil para lá, pô, quase 15 mil por ano, esse homem recebe no aluguelzinho dele lá, 1.000 e pouquinho aluguel por mês. Você vai pagar um ano de aluguel? Você vai resolver o quê? Quem plantava, colhia e vivia disso, faturava muito mais que esses 15 mil aí, não estou dizendo por mês, mas no montante faturava. E aí vocês querem dar essa mixaria? Efetividade da justiça no processo até agora lento, a justiça no nosso país é lenta. Num país sério, todos os altos executivos, técnicos, engenheiros estariam presos. Aí você quer que eu fique com dó do cara que está preso e não tenha dó dessa senhora, dessa mãe que acabou de falar ali? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A porra do cara tá com dó do sujeito que... Ah, não, mas a injustiça prendeu o inocente. E o inocente que morreu? E a senhora inocente que perdeu o filho? Vocês estão de brincadeira, gente. Não brinca com coisa séria, não. Faz alguma coisa para esse povo aí que ficou, para essas famílias que perderam seus entes queridos, para quem perdeu tudo, mas tem que ser rápido. Aí vem um cara dizendo, não, os apresentadores de televisão jogam pra galera, querem ficar bem com quem está assistindo. Eu estou preocupado, eu estou muito pouco preocupado com isso. Eu estou preocupado com quem está sofrendo igual essa senhora aí. A minha forma de ajudar é essa, e se precisar de outras a gente faz.
Mas uma que eu acho valiosa é essa aqui. Eu tenho o direito de chegar aqui, a empresa me concede esse direito de chegar aqui com parcimônia, com cuidado, avaliar e emitir a minha opinião. Algumas saem da minha cabeça, outras eu sou ajudado pelos caras que estão aqui em cima e não tenho o menor constrangimento de falar. E tem um monte de gente aí que fala só o que sopra no ouvido dele e sai de fodão na história. Tem um monte de coisas que saem dali de cima. Eles me ajudam, porque aqui nós somos uma equipe muito preocupada com o que sai e chega até a casa das pessoas. Então eu não consigo olhar para essa mãe e dizer, não, mas nós temos que preocupar com a mãe do cara que foi preso. Ele atestou que o negócio não tinha problema. Então ele é responsável. Aí acima dele teve um que falou, não, sim, então tá tudo ok. Tem que pagar também. Agora, eu vou dizer o que eu acho. Embora, eu acho que eu estou malhando em ferro frio aqui. Estou metendo murro em ponta de faca, vocês podem ter certeza. Eu falei, no meu Instagram está lá registrado, no meu Twitter. Para mim, ninguém vai preso e não vão pagar nada para esse povo aí. Porque 100 mil para mim é nada. Estou falando para mim, não para mim, para qualquer pessoa envolvida nisso aí. Pode parecer muito dinheiro, mas para quem perdeu tudo ali é uma mixaria. Não dá para reparar coisa nenhuma. A Vale inicia na próxima segunda-feira o processo de registro para doação no valor de R$50 mil para aqueles que moravam em regiões atingidas pela lama e no valor de R$15 mil para os produtores e comerciantes afetados. O atendimento a essas pessoas será na Estação Conhecimento, em Brumadinho, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde. Chama um intervalo aí. Muito bem, estamos de volta. Rapidamente, daqui a pouco eu vou falar do negócio dos jogadores, da ocorrência lá que rolou nessa madrugada, do incêndio lá no Flamengo, um negócio, uma tragédia. Aliás, estava sem o alvará do Corpo de Bombeiros, tá? Jornalistas que cobrem, que estão no Rio de Janeiro, já informaram que não havia laudo do Corpo de Bombeiros lá. Depois, daqui a pouco, nós vamos falar disso. Só dar um detalhe sobre as dores e os problemas de cada um, mas é coisa rápida. Ontem, quando acabou o programa, eu estava aqui na lanchonete, aqui ao lado... Lanchonete não, um restaurante aqui no fundo da Band. Meu telefone tocou, era minha esposa. E a minha esposa me disse, Everton, o Janjão, que é o nosso cachorro, vocês vão entender por que eu estou contando isso. O Janjão acabou de comer o meu fone de ouvir. Ela trouxe um fone agora, voltou de férias, ela trouxe um fone que ela queria tanto. Comeu o cachorro, moeu o fone dela. Era só o Janjão, depois nós trouxemos mais um, mais outro, são 3, ele está com ciúme e o cachorro tem sentimento e demonstra com esse tipo de atitude. Come um sapato, come um fone, faz xixi no travesseiro e aí vai. E ela ficou muito, muito chateada com isso. E ela me falou isso ontem. Um fone de um valor consideravelmente alto. Aí eu pensei, caramba, perdemos X reais. Cheguei em casa, olhava para o Janjão e foi me dando uma antipatia. Eu não conseguia chegar perto do cachorro. Cheguei agora mais cedo em casa, depois que eu saí da Rádio 98, veio um cachorro banando o rabo para mim, depois de xingar tanto ele ontem, ele veio banando o rabo para mim, ou seja, o cachorro não entende absolutamente nada se eu continuasse xingando ele. Mas aí, por que eu estou contando isso? Ela ficou chateada, chorou e não sei o que e tal. Aí, de madrugada, um incêndio no Ninho do Urubu, no CT do Flamengo, e 10 jovens, aliás, entre jogadores e funcionários, 10 pessoas morreram no incêndio no CT do Flamengo. O fone é um problema? Um fone que o cachorro comeu é um problema? Não é. 2 jovens atletas mineiros estão entre os 10 mortos vítimas do incêndio no alojamento das categorias de base do Flamengo que aconteceu na madrugada de hoje. Lamentável. Pablo Henrique da Silva Matos, de 14 anos, é o garoto da foto.
Nasceu em Oliveira, cidade da região centro-oeste de Minas. Ele estava no Flamengo há 1 ano. O jovem jogador é primo do Natan e do Erle, que são os zagueiros revelados pelo Atlético. Segundo a família, Pablo passou o último final de semana com os pais em Oliveira. Estava muito feliz e não era para ser diferente. Ele joga no clube mais tradicional do futebol brasileiro. Ele sai de uma cidade próxima a Divinópolis, na região ali, vai para o Flamengo. Final de semana passa com os pais em Oliveira, volta para o Rio de Janeiro e tem o sonho interrompido pelo incêndio ocorrido no Ninho do Urubu nesta madrugada. Um sonho de uma mãe que lutou tanto, de um pai que lutou tanto, dele, do esforço dele, a família toda torcendo porque ele pode daqui a pouco estourar, arrebentar no time do Flamengo, ganhar o seu dinheiro dignamente, trabalhando, não interessa. O pessoal, mas jogador ganha dinheiro demais. Tá, o mercado paga e eu não discuto isso. Então, o sonho dele de se tornar um jogador profissional do clube mais tradicional do Brasil foi interrompido pelo incêndio nesta madrugada. Além dele, outro mineiro, Jorge Eduardo Pereira dos Santos, de 15 anos. É esse outro garoto que vai aparecer na tela aqui ao meu lado. Também morreu na tragédia. Ele é natural de Além Paraíba, na Zona da Mata. Além dos 10... Deixa eu primeiro falar com... É o Matheus Silva, André. Eu estou com o Matheus Silva na ponta da linha, que é primo do Pablo, que é esse que vai aparecer do meu lado aqui agora, que estava entre as 10 vítimas no incêndio lá no Ninho do Urubu. Eu preciso... Dar boa tarde é impossível. Primeiro, agradecer por ter atendido ao nosso convite. Falar da dor dessa família, obviamente, todos nós já sabemos e jamais entenderemos o tamanho dela. Agora, o que eu preciso saber é o seguinte. Há uma informação que chega para a família de que o clube está prestando total apoio à família do garoto. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Aconteceu, né? A família, estamos todos em choque ainda, a ficha ainda não caiu, menino de 14 anos, cara de Oliveira, do interior, atrás do meu sonho de ser jogador de futebol, e tem o sonho interrompido dessa tragédia, né? Ô, Matheus, ele já havia, em alguma oportunidade, relatado a vocês algum tipo de problema dentro da concentração? Algum tipo de limitação de algo de segurança, de conforto? Ele já havia relatado alguma coisa? Não. Ele falava que figura muito boa. Todo jogador está chegando no time grande, como o Flamengo, time de ponta do Brasil, no mundo todo, era um sonho realizado, ter chegado até a família. São quantos filhos na família, quantos irmãos o Pablo tem, ô Matheus? O Pablo e uma irmã. Meu Deus do céu, que tragédia, que tragédia. É muito triste, é lamentável. O que eu disse aqui, eu fico até sem palavras, é até difícil buscar algum tipo de frase que possa tentar ajudar num momento tão difícil quanto esse. Eu imagino a dor de todos vocês, mas principalmente dos pais do Pablo, né? Que, tinha um casal de filhos e agora o Pablo se foi e fica a filha aí. Bom, nossas sinceras condolências a você, Matheus, que transmita à família. Nossas sinceras condolências, força para toda a família. Eu acredito em Deus e por isso posso desejar que Deus abençoe a cabeça do pai, da mãe, né? Da irmã dele. E a gente fica daqui lamentando, lamentavelmente. Recebemos a informação que não existia no local um laudo do Corpo de Bombeiros, mas isso é um assunto para uma próxima oportunidade, porque agora o assunto é o Pablo. Então fica aqui nosso respeito, que Deus abençoe a todos e, enfim, é a vida que segue, Matheus. Obrigado. Obrigado pela oportunidade e assim, desejar condolências, né, a toda a família também, e deve estar sofrendo do mesmo jeito. Tá aí, então.
Falei com o Matheus Silva, que é primo do Pablo, que é esse garoto jogador do Flamengo, atleta do Flamengo, que estava no momento do incêndio dentro do Ninho do Urubu, lá no Rio de Janeiro, quando aconteceu o incêndio e vários atletas e funcionários conseguiram escapar, mas 10 pessoas não conseguiram, né? Nós temos ainda 3 pessoas feridas, sendo que uma delas em estado grave, né? As vítimas são atletas entre 14 e 17 anos de idade. Essa vítima que está em estado grave, hoje pela manhã eu falava com a Gabriela Moreira, nossa colega, brilhante jornalista lá do Rio de Janeiro, e ela me dizia o seguinte: falei, Everton, a gravidade, né, quando a gente fala de um estado grave, de quem saiu, conseguiu se livrar, salvar-se de um incêndio, mas sai em estado grave, é porque um percentual altíssimo do corpo está queimado, a possibilidade de infecção é muito grande para quem tem esse tipo de lesão, mas a gente está daqui torcendo para que o número de mortos não aumente, torcendo muito para que isso não aconteça, né? Mais 10 famílias sofrendo com a dor da perda desses atletas e funcionários do clube que estavam na concentração do Flamengo nesta madrugada. Muito triste, gente, muito triste. É a história do fone que eu contei agora. Desse tamanho assim um problema, pequenininho, pequenininho. Problema é esse aí. É o que essas famílias estão vivendo hoje, nesse dia 8 de fevereiro. Isso é problema, não é? Uma discussão no trânsito, um aborrecimento no trabalho, uma discussão com o vizinho, não é problema. Agora, aproveitando tudo isso, nós estamos vivendo um início de ano muito difícil. E tudo isso que acontece, por mais alienado que a figura seja, ela acaba, num momento, ela acaba parando e pensando em tudo isso. E o que a gente pode aprender, né, com tanta gente sofrendo, a gente precisa aprender a ser melhor. A gente precisa buscar sempre sermos pessoas melhores, mais gentis, mais equilibradas, entender que os problemas, os nossos problemas diários, são pequenininhos, são desse tamaninho, né? É o que resta a nós, aprendermos com todas essas tragédias e torcer para que elas não aconteçam mais, embora a gente saiba que isso seja impossível. Agora tem uma outra coisa que eu quero dizer, hein? Mais cedo, quando eu estava no Jogo Aberto, eu fui falar sobre tudo que aconteceu já em 2019, não é? Nós tivemos a tragédia e o crime de Brumadinho, nós tivemos a queda daquele avião com um jogador, nós tivemos as chuvas no Rio de Janeiro e, consequentemente, as mortes causadas, mas não só por causa da chuva, o descaso do poder público, a corrupção desse país leva às tragédias. Vamos lá. Se esse país não fosse corrupto, se a empresa não precisasse pagar políticos para que oferecessem benefícios às empresas e gastassem o dinheiro que aplicam em campanhas políticas, e não existisse o toma lá da cá, ela poderia usar esse dinheiro para oferecer segurança para as pessoas e talvez a tragédia não tivesse acontecido. Se o avião que derrubou, que caiu e o jogador argentino estivesse em boa condição de uso, como também não estava o da Chapecoense, e toda a história vocês se lembram bem, né? Então, o vil metal pesa, não é? O dinheiro, a ganância pesa, e aí um conjunto de fatores e de erros levam a isso tudo que a gente está vivendo com apenas 39 dias do ano de 2019. Então, quando eu estava no Jogo Aberto falando de tudo isso, de repente eu soltei a frase: eu não estou querendo politizar os problemas não, mas tem que politizar. E você sabe por que eu cheguei a esse consenso com a minha memória, com a minha consciência, que eu preciso politizar? Meu colega Guilherme Amaral, lá de Divinópolis, ele postou no Twitter: não tem que dizer que não tem que politizar, tem que politizar sim. Os problemas acontecem. Um conjunto de fatores levam à tragédia de Brumadinho, ao crime de Brumadinho, ao avião que caiu com a Chapecoense, ao outro avião que matou o jogador argentino Sala há uma semana. Um conjunto de fatores e de erros e de esquemas e de toma lá da cá e de corrupção
matou gente no Rio de Janeiro, porque o governo do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro, investiu 22% só de tudo aquilo que ele poderia investir, porque lá os problemas com a chuva são frequentes e nós conhecemos. O Flamengo, não é hora de discutir isso ainda, mas não existia laudo na concentração do Flamengo. Será que se o Corpo de Bombeiros estivesse passado por lá, esse chamado puxadinho estaria recebendo esses atletas? Não sei. Eu espero que a justiça ateste isso com idoneidade. Eu espero, tomara que aconteça. Que nós saibamos e os culpados precisam ser punidos também. Mas nós vamos ter tempo para falar sobre isso, porque está muito recente. A dor das... E agora é oferecer solidariedade a essas famílias. As pessoas próximas, um ombro amigo, estarem todas próximas. Agora o momento é para oferecer isso aí. Mas daqui a pouco a gente começa a falar em cima da investigação que será feita e tomara que os responsáveis sejam punidos exemplarmente. Embora eu acredite muito que essa morosidade, essa inércia da justiça, ela vai continuar. Vamos para o rápido intervalo. Ela é rapidinho, 3 minutinhos e 5, não é rápido não, 3h50. Programa bom fatura muito e por isso tem intervalo grande. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Brasil, gente, Minas no ar, 4h47, 4h47 na hora oficial do Brasil. Chama a atenção de você que está em casa, porque professores continuam acampados na Prefeitura de Montes Claros, no norte de Minas, cobrando o pagamento de salários de dezembro. A gente está em fevereiro, dezembro. Vocês estão brincando comigo? Na manhã de hoje, dezenas de manifestantes se reuniram na escadaria do prédio e há 3 dias, 4 professores acampam do lado de dentro da prefeitura e garantem que não vão sair de lá até serem pagos. Na noite de ontem, agentes da Guarda Municipal estiveram no local, mas não houve acordo. A dívida acumulada do governo de Minas com o município já passa dos 50 milhões de reais. Deixa eu dizer uma coisa aqui, vem cá. Esse papo, culpar só o governo Zema, o Pimentel, o Anastasia, por causa desses rombos nas prefeituras também não cola não, hein? Empurrar a culpa só para o governo estadual não cola não, hein? Porque gestão porca em prefeituras é de 90 e tantos % do estado aí, hein? Cabide de emprego, facilidades, esquema, toma lá da cá, no interior também, nossa senhora, mas é demais, empurrar a culpa só para o governo, porque o Zema, a culpa é do Zema, não estou defendendo não, eu estou pouco me lixando para Zema, Pimentel, Anastasia, Bolsonaro, Dilma, eu quero que explodam todos, eu não estou nem aí, agora, estou nem aí para prefeito também não. Os caras gastam mal o dinheiro, não fazem uma gestão como ela deve ser feita, o governo repassou. Ah, gente, estão brincando com coisa séria. Vem cá, pelas redes sociais os professores estão afirmando que vão manter a invasão do prédio até os acertos serem feitos. Confira aí. Nós não vamos sair daqui mais, nós vamos ficar aqui até sair os pagamentos. Nós estamos aqui apenas comendo biscoito, comemos um pãozinho que jogaram pela porta aqui pra gente e nós estamos impedidos até mesmo de usar o banheiro. Só vamos sair daqui com o nosso salário! Ou paga! Trabalhou o mês inteiro de dezembro. Nós estamos entrando em fevereiro e não recebeu. Tem desculpa para isso não, gente. Trabalhou, tem que receber. Tem que receber. Isso é prioritário, para mim isso é prioritário para o município. É duro ver isso aí. E principalmente, tem muitos, tem corpo de bombeiros, às vezes até a polícia, de vários setores do estado, muita gente fica sem receber, tem escalonamento de salário, muita gente. Agora,
A classe dos professores é esculhambada. É esculhambada. Não tem respeito nenhum de município, de estado e nem do governo federal. Basta você prestar atenção quando os professores vão fazer manifestação, como eles são recebidos. A polícia procura pelos 3 homens suspeitos de invasão num ônibus. Invadiram um ônibus na manhã de hoje no bairro São Bento, região centro-sul da capital. Segundo os passageiros, aqui em frente à Band, ok? Segundo os passageiros, os suspeitos entraram no ônibus 5201, que faz o itinerário Buritis-Dona Clara, e ameaçaram o motorista com uma pistola. Em seguida, eles obrigaram os passageiros a entregar os celulares. O assalto foi rápido e os suspeitos ainda não foram encontrados. O sujeito trabalha, aí quando ele está indo embora, você move, né? Quando o sujeito está indo embora, indo para o trabalho ou voltando do trabalho, dentro do ônibus, imaginando que ali, por se tratar de um meio de transporte onde há uma quantidade maior de pessoas, ele vai ter um pouco mais de segurança, ele não tem. O vagabundo invade, ameaça, toma celular, dinheiro, se manda e ninguém pega os caras. Não tinha câmera no ônibus? Não tinha, André? Esses ônibus do móvel, eles não contam com serviço de câmera? Ah, sim, pois é. Por todos os ônibus, eu já fui informado que todos os ônibus contam, não é? Com esse tipo de aparelhamento. Então, vem cá, o BH Trans, eu preciso saber, esse ônibus do móvel, onde aconteceu essa ocorrência aqui em frente à Band, esse ônibus contava com câmeras? Se contavam com câmeras, as imagens já foram repassadas à polícia e tal. É importante que vocês se posicionem. Agora, a câmera, segundo informações, os ônibus contam com as câmeras. Tem que saber se estão funcionando. Porque hoje é economizar. Hoje é tirar cobrador, suspender o sistema de imagem, né? É economizar. A passagem aumenta, mas não tem segurança nenhuma. A condição de muitos carros que transitam com esse povão todo aqui por Belo Horizonte, as condições são péssimas, relatadas inclusive através de denúncias que chegaram para a gente. A nossa reportagem constatou que vários ônibus são de péssima qualidade. Então, retiram os cobradores, falam que vão contratar mais 500 aí, mas até hoje você não viu os 500 contratados. Então, falam que vão contratar os 500, os ônibus em péssima condição, não tem segurança, por vezes o sistema de imagem não funciona. Então, eu sinceramente não sei onde a gente vai chegar. Sinceramente, eu não sei onde a gente vai chegar. Ô paizinho desonesto, de gente que só olha para o próprio umbigo, que quer ver só o seu lado, que quer faturar, ganhar e que quer que o outro se lasque. O trabalhador, você acha que tinha rico dentro do ônibus? Perdeu o celular, dinheiro, relógio? Não tinha não, gente. É pobre que se lasca. Isso é uma vergonha. 4h53, vamos embora para São Paulo agora. Quem está lá? O Datenão ou Dateninha? Datenão, José Luiz Dateno, melhor do Brasil, falando da tragédia no Flamengo, 10 mortos e 3 feridos no incêndio no centro de treinamento do Fla, no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu. É para São Paulo que a gente vai, segunda-feira, de volta. Tomara Deus, sem mais problemas, a partir de 4 da tarde com o Brasil Urgente Minas na tela da Band. Um abraço, bom final de semana, meu povo, tchau.